Vamos começar pelo módulo de cadastro. Você vai cadastrar dados dos clientes, o nome dessas empresas, telefone, enfim, dados de cadastro aqui em geral, e vai cadastrar dados do seu negócio aí, o nome da sua empresa, o CNPJ, saldo inicial financeiro a partir do período que você for trabalhar, e aqui o nome de produtos e serviços que você trabalha, além também do motivo do qual você abre ordem de serviço ou dos problemas que você está resolvendo aí com o seu atendimento. Nos status de OS, são status que nós cadastramos, esses que estão em cinza, de forma obrigatória, porque são inevitáveis a gente trabalhar com ordem de serviço. Então, são status concluídas, pausada, em execução, para iniciar, e você pode criar alguns status customizados aí de acordo com a sua necessidade. Da mesma forma aqui com orçamentos, alguns que nós criamos, vou mostrar na prática aqui na sequência. E você inclui aqui o nome dos responsáveis, com a área aqui do lado, pode ser, com uma sugestão que nós colocamos, além do tempo de garantia que você pode ofertar, tanto em produto quanto em serviço aí, e formas de recebimento depois para fazer o seu financeiro. Aqui em cima a gente tem o menu de voltar, ó, você volta ali para o começo, tem algumas abas que são mais na horizontal, um pouco mais longas, ok? E para registrar as ordens de serviço, clicamos aqui então Registro OS. Então, eu vou fazer o registro aqui, selecionando, olha só, os nomes dos clientes que eu cadastrei aqui nessa aba de cadastro, ó, Copaíba, Piqueri, eles vão aparecer todos aqui por padrão, ó, na mesma ordem que você cadastrou, e aí você basta aqui selecionar o nome desse cliente. Vou inserir a data de abertura, vou inserir qual vai ser o prazo de conclusão, o nome desse produto também, ó, de uma forma pré-selecionada, e assim por diante, qual foi o motivo da ordem de serviço, ou reclamação, ou problema que eu cadastrei aqui nesse campo de cadastro. E antes de iniciar, vou colocar os status, de repente, para iniciar. Eu sei que eu quero iniciar essas ordens de serviço, então vou fazer aqui depois um filtro, todos que estão para iniciar, e vou saber por onde eu devo começar aqui. Mas se você já for fazer a ordem de serviço em execução, é só colocar o status em execução e assim por diante você vai fazer um controle total, até mesmo se ela ficar pausada, até o momento onde ela for concluída ou eventualmente até cancelada. E lembra que eu falei para você que tinha alguns status customizados ali em cadastro? Olha aqui onde eles estão, ó. Aparecem aqui também. E assim você pode criar status que são relevantes aí para você. Na data de conclusão, você vai inserir qual foi a data do qual foi concluída essa ordem de serviço. Olha que interessante, o Excel vai trazer aqui alguns avisos, concluído em atraso, ó, dia 15/3. Estava provisionado para o prazo de conclusão ser 14/2, mas foi 15/3. Então ele fica em vermelho aqui no Excel, concluído em atraso. Aqui no caso de cima, por exemplo, foi dado baixa como concluída essa ordem de serviço, porém não foi colocada a data. Então o Excel traz aqui alguns avisos, erro, status de data ou conversão. Então alguns erros básicos o Excel vai apontar aqui para você. Então deixa eu ver aqui, a planilha era cadastrada dia 14/2 para encerrar. Vou pôr aqui dia 14/2, ó, concluído no prazo. Aí o Excel faz essa verificação, que foi concluído no prazo, coloca aqui. Mas se eu tivesse concluído dia 13/2, antes do prazo também, da mesma maneira. Mas se eu tivesse concluído dia 15/5, em atraso, concluído em atraso. Então assim o Excel também consegue verificar isso e traz aqui para você. Seguindo aqui no cadastro da ordem de serviço, aparece o nome das pessoas que vão trabalhar, vou escolher. E aqui, esse campo de ações é o campo onde eu vou escrever livremente. Aqui, por exemplo, alterar para vives@email.com. Então, de repente, eu precisava fazer essa alteração, de onde, e para quem, de repente, posso ir descrevendo aqui qualquer tipo de alteração. Então, essas ações são coisas mais específicas. Poderia ser algo assim do tipo, vou trocar a peça da tela do cliente e depois vou fazer um serviço de formatação. Então, um resumo de quais as ações você vai fazer na ordem de serviço. E assim por diante, eu vou cadastrar na ordem de serviço aqui a garantia, 90 dias peça, 60 dias serviço, por exemplo. Esses campos são previamente cadastrados lá naquela aba de cadastro que eu acabei de mostrar para vocês. E aí eu vou inserir aqui qual é o valor do orçamento de serviço. Vamos dizer que eu coloquei aqui um valor de 150 pelo serviço e 100 pelas peças, o total de 250. Vamos só observar como é que isso vai ficar lá para o cliente. Ó. Guardem essas informações. Ó. 150 serviço, 100 valor da peça, 250 total. Vou pegar aqui o número dessa ordem de serviço, ó, 25.000, e vou aqui nesse módulo de impressão e vou colar. O Excel faz a busca dentro dos meus serviços de OS e traz para cá.
ordem de serviço, o nome da minha empresa, se quando você cadastrar vai aparecer aqui, o teu CNPJ. Depois no módulo eu vou mostrar como fazemos para trocar esse logotipo, você vai colocar o seu. E aí, enfim, o Excel aqui traz todos os dados que foram cadastrados aqui no registro do OS para o módulo de impressão. Basta eu colar aqui o número da minha ordem de serviço ou até selecionar, se você quiser aqui, né, navegar pelas ordens de serviço que estão sendo abertas. E aí ele traz aqui, ó, dados do cliente, né, o nome do cliente, telefone, outras informações, todas aquelas que nós cadastramos aqui, ó, os dados de cadastro. Vão aparecer aqui no módulo de impressão. Primeiro, dados do cliente, informação do produto. É um sistema do operacional, o motivo é que está com um erro no formulário de contato. E o diagnóstico do serviço, vamos alterar, né, para Vives, enfim. Vou descrever aqui de forma detalhada o que exatamente eu vou fazer aqui para entregar para o cliente. E a garantia? Coloquei ali que é 90 dias da peça ou 60 de serviço, né, se tiver envolvido esses dois. E as observações em geral que você cadastra aqui, né, esse campo de observações, eles vão aparecer lá também no nosso relatório de impressão. E para finalizar o orçamento, né? Então, ó, 150 de serviço, lembra que eu falei para você? E mais os 50 de peças de produtos, deu 250 ao todo. Como é que você vai fazer depois para a impressão? A gente orienta você a usar aqui o recurso de Ctrl P, vai ser mais facilitado, e aqui ele está dentro de uma folha padrão de A4 para você imprimir. Mas no teu caso, se você quer mandar por PDF, conforme a instalação que você tem aí no seu computador, vai ter variadas formas de gerar esse PDF logo aqui na hora de salvar. Então aqui, ó, é Microsoft Print PDF, então a minha máquina está dessa forma, se eu clicar em imprimir, ele vai gerar um PDF. Então, verifica na sua como é que isso funciona, para que você possa imprimir ou PDF ou via folha de papel mesmo. Ok? Muito simples de fazer o registro aqui das minhas ordens de serviço. E aqui um complemento importante. Esses números de ordem de serviço nós deixamos aqui como padrão. Tá? 25 pode ser o ano, por exemplo, e 1000 como sendo o primeiro. O segundo, ó, 25.001, 25.002, para que assim você não tenha nenhum número de ordem de serviço repetido. Tá? Aí você verifica no seu negócio. A hora que terminar essa planilha, você pode fazer uma modificação aqui. Então, de repente, no ano seguinte, você pode pôr ali, por exemplo, 26 e 1000. E aí aqui embaixo você vem e põe 26.001. Tá? E aí você seleciona esses dois campos, ó, o primeiro e o segundo, e arrasta. O Excel reconheceu automaticamente, ó, 26.002, 3, 4, 5, 6, 7, aqui já era os 25 que era o antigo. Então dessa forma fica muito simples de você mesmo gerar quais vão ser a numeração de ordem de serviço que você quer trabalhar aí. Essa mesma regra vale também para os orçamentos. E aí você vai me perguntar, poxa, mas eu preciso trabalhar com orçamentos, depois jogar o orçamento para a ordem de serviço, só se você achar importante para o seu negócio, ou até mesmo você comprar essa planilha só para gerenciar orçamentos. Mas se você quiser registrar a ordem de serviço diretamente, como sendo orçamento, lembra aqueles status customizados que nós criamos para você? Você pode colocar aqui, ó, orçamento. Embora ele vai ficar aqui com o nome padrão de ordem de serviço, não tem problema, né? Você vai ter aqui que esse status está com orçamento em execução, e aí você centraliza tudo isso aqui nessa mesma aba. Isso pode ser uma possibilidade para você também, se quiser trabalhar aqui diretamente. Porém, é algo que pode não ser mensurado lá no relatório de orçamentos. Aí a gente vai chegar ali já. Vamos ver o módulo de orçamentos. Ele é basicamente igual ao módulo de registro de ordem de serviço. Vai mudar pouca coisa. Você vai registrar aqui o nome do seu cliente, vai registrar a data de abertura desse orçamento. O prazo de conclusão pode ser uma data estimada para que você possa estar cobrando o cliente, né? Então aqui, vamos dizer que eu abri dia 1º de janeiro. Vou colocar aqui então, vamos dizer que no dia até o dia 10 de janeiro, para fazer o acompanhamento com esse cliente. Então, esse prazo de conclusão é subjetivo, é algo que você vai determinar aí. Mas pode trabalhar só com a data de abertura, não tem problema. Da mesma maneira, qual produto aqui é um sistema operacional, precisamos alterar o padrão de colunas, né? Esse é o motivo padrão que eu cadastrei. E o orçamento está elaborando, então minha equipe está elaborando. Posso vir aqui puxar um filtro de orçamento elaborando, vai aparecer todos os orçamentos que eu preciso trabalhar ainda. Vamos dizer que esse orçamento eu já elaborei, já enviei para o cliente. Orçamento a cobrar pode ser um status importante aqui. Então, eu posso ter aqui diversos orçamentos que estão a cobrar. E aí eu sei que eu tenho que cobrar desse meu cliente. Estão todos em atraso, ou seja, já passou a data aqui de conclusão que eu cadastrei.
eu já deveria ter cobrado ou minha equipe ter feito isso. Então, posso vir aqui puxar um filtro de orçamentos a cobrar e aqui eu consigo ter um controle de quem eu tenho que correr atrás para gerar receita para o negócio, quais foram os clientes e quais foram os problemas que aconteceram. E a data de conversão? Lembra que no registro de ordem de serviço é a data de conclusão? Ou eu concluí a ordem de serviço ou ela está em aberto. Aí tem alguns status aqui que a gente pode colocar. Está em execução, está pausada, está concluída. Mas em relação aos orçamentos, eu vou cobrar do meu cliente esse orçamento. Vamos dizer que eu cobrei e aí está aguardando o pagamento. Vou voltar aqui para ficar cobrando esse cliente. Mas vamos dizer que eu tenho ali o convertido em OS. Legal, esse cliente concordou com o orçamento e vai fazer. Então, a data de conversão desse convertido em OS, então eu posso colocar ali uma data. Vou pôr aqui uma data aleatória. Então, foi depois do meu prazo. Era antes, era no mês 4, aqui estou fechando no mês 6, porém ficou convertido. E aqui eu vou preencher alguns outros dados, né? O dia da manutenção, quem ficou responsável por fazer essa execução, ajustar a integração do Forms na plataforma, então esse aí é um campo livre aqui para descrição do serviço, a garantia, enfim, todos esses dados aqui de garantia, esses dados que eu estou preenchendo aqui, né, nesse campo, onde que eles vão aparecer? Lá na minha impressão. Então vou colocar aqui novamente, ó, vou copiar dei um Ctrl C nesse orçamento, ó, 25.003, vou lá no meu módulo de impressão. Aí eu colo aqui. O Excel reconheceu que não é ordem de serviço, é orçamento. Você viu que ele modificou o nome orçamento, número, aqui o número do orçamento, qual foi a data de abertura aí desse orçamento, e aqui todos os dados do cliente, informação de produtos, serviço executado, as garantias, né, e os valores que eu coloquei ali. Então, basicamente, dessa maneira bem simples, né, de utilizar o orçamento. E depois que esse orçamento virou uma ordem de serviço, como é que eu faço? Aí é bem simples também. Basta você vir aqui e copiar os dados dessas colunas que estão em branco. Ó. Vou copiar aqui, ó, os dados que eu vou utilizar do cliente até o motivo. Né? Dou aqui um Ctrl C e venho aqui no meu registro de ordem de serviço e dou um Ctrl V. Ó. Então, com isso, os meus orçamentos começam a ser migrados aqui para o meu registro de ordem de serviço. Só não esquece de trazer também esses dados aqui de responsável, de ações, de garantia, para que fique completo ali o seu registro de ordem de serviço. Ó. Vou copiar aqui também os dados ao Diego, as ações, né, os valores de orçamento e chego ali no meu registro de ordem de serviço. Ó. Eu posso navegar aqui dando um Ctrl, seta para cima, seta para baixo, né? E aí vou aqui e colo, e assim fica aqui já completo os meus dados de ordem de serviço, ficam convertidas esse orçamento em ordem de serviço, aí a gente passa a trabalhar ele agora com uma ordem de serviço, onde nós vamos colocar aqui os nossos prazos. Então, a data de abertura, eu fechei ali no mês 6, né? Vamos dizer aqui então, o meu fechamento foi dia 1º do 6. Então aqui, no caso, a minha abertura vai ser 1º do 6 também. E aqui eu vou começar a trabalhar com prazo de serviço. Vamos dizer que eu coloque aqui dia 10/6. E aí começo a trabalhar com esse padrão. Ok? Então aqui ele vira uma ordem de serviço do zero. E o módulo financeiro, eu vou começar a fazer os registros das minhas contas a pagar, das minhas contas pagas, como também os recebimentos de ordens de serviço. Então, eu vou registrar aqui a data do pagamento, foi pago ou está a pagar. Então, foi pago, né, dia 5 de janeiro, o valor de R$50, uma conta de água, por exemplo. Tá? E aqui qual foi o meio de pagamento, e o Excel registra que foi uma saída. E se for uma conta a receber, aí eu vou mostrar para você na sequência o que são esses valores. Vamos dizer que essa conta de água não foi paga, está a pagar, né? Eu lancei aqui o valor de R$50 a pagar. Vou vir aqui, vou fazer um filtro de todas as minhas contas que tem a pagar. Olha só, a minha conta de água a pagar na data do dia 5/1. Estou colocando aqui uma data que é a data de vencimento. Então, essa é a data que eu vou executar a ação, a pagar a conta dia 5/1. Eu chego lá e faço o pagamento, é só vir aqui e trocar o status do apagar para pagas. E assim vai atualizar também aqui no nosso relatório financeiro. Os valores das minhas despesas vão aumentar e o valor do total a pagar vai diminuir. E assim por diante. Então, registro aqui contas pagas e a pagar. Sempre que estiver a pagar, depois, no dia que eu faço pagamento, eu só troco o status aqui para pagos. E aí eu venho aqui e atualizo o meu filtro. Essa conta de água já saiu, agora tem internet, diarista
entre outras contas aqui. Voltando então para entender o módulo de contas a receber das minhas receitas. Basicamente, as receitas do seu negócio, como uma ordem de serviço, vão ser da execução desse serviço, ou da prestação de serviços, ou também de produtos que são incluídos ali. Nesse caso aqui, eu tenho a ordem de serviço 25 e 1000. Vamos lembrar aqui qual é essa ordem de serviço. Ó. Dei Ctrl, setinha para cima, voltei ali para o começo. Ó, 25 e 1000. Então foi uma ordem de serviço. Nesse caso aqui, eu vou colocar como concluída, né, o status ali original, para a gente poder fazer o exercício. Então, ela foi concluída, já foi entregue, já foi executada ali pelo Diego, deu a garantia. Eu coloquei um orçamento de 150 para serviço e 100 de peças, sendo ali 250 o valor total. Mas não foi isso que aconteceu nas minhas finanças, né? Ó, porque o cliente me pagou R$100 e ficou faltando 150. O Excel vai fazer esse cálculo aqui. Então eu venho aqui, vamos dizer que o cliente tivesse me pago R$50. Olha só, o Excel verifica isso e coloca que o valor a receber ainda é 200 em relação a essa ordem de serviço. Tenha muita atenção quando você registrar aqui um valor recebido em relação a essa ordem de serviço. Né? Seleciona aqui qual é o número dessa ordem de serviço. Ok, porém, esse cliente ele me pagou R$50. Esses 200 ele vai me pagar agora, no dia de hoje. Então, vou ali para o final da minha planilha e vou fazer o lançamento. Vamos dizer aqui que ele me pagou dia 31/12. Eu vou deixar aqui o lançamento a receber, só para fazer o controle, aí vocês vão acompanhar o cálculo geral. Qual o valor mesmo que ele tinha aqui para receber? Valor de 200, ó, essa ordem de serviço, valor de R$200. Vou colocar aqui o valor a receber de 200. Esse campo de descrição ele é livre. Eu estou sugerindo aqui para você escrever como receita, sempre que for uma receita aí de serviço ou de produto dentro da ordem. Seleciona aqui a ordem de serviço, ó, 25 e 1000. Viu que o Excel atualizou aqui, ó, foi para R$200, o valor total a receber. E está aqui mesmo a receber, que eu acabei de cadastrar. Ou seja, se o cliente te fizer um pagamento parcial, você dá recebido e depois cria aqui um valor a receber. Fica melhor para você saber puxar um filtro aqui a receber e saber todo mundo que tem para te pagar. Então, olhei aqui no valor a receber e identifiquei aqui esse valor de R$200. Porém, nesse dia 31/12, ele foi e fez o pagamento. Então, eu mudo a receber para recebido e assim o Excel zera a dívida desse cliente. Então, fica zero esse valor a receber. Então, importante aqui, vou colocar um meio de pagamento. Então, assim, essa ordem de serviço 25.000 terminou aqui, o valor todo foi recebido e assim o seu fluxo de caixa agora vai ficar zerado em relação a esse lançamento. Na sequência, agora você vai conhecer o módulo relatório para entender onde vão essas informações que você registrou. Até aqui você fez todo o registro, agora ficou muito mais simples acompanhar o relatório. Esse relatório do total a pagar, o Excel vai fazer um filtro, olhando a sua aba de finanças, entender todos os lançamentos que estão aqui como a pagar. Ele vai fazer esse filtro automaticamente, vai trazer essa somatória, ou seja, você tem R$9.210 de contas a pagar aqui nesse momento, sendo um total a receber, da mesma maneira. Ele vai vir aqui e vai fazer um cálculo a receber e vai somar todos esses valores que você tem a receber. Ou seja, quando você fizer o registro de uma ordem de serviço, traz ela para o financeiro já e coloca como a receber. Assim você vai estar com o teu financeiro ali com uma previsão muito mais coerente. Então ficou ali 7.600 a receber, 9.200 a pagar. Tem aqui nesse momento um desfalque de caixa, né? Tenho mais contas a pagar do que a receber, menos R$1.610. Isso é importante a gente saber. Mas será que eu tenho caixa para pagar isso ou vou ter que tirar de algum outro lugar? A planilha mostra aqui que na evolução, essa planilha está até o mês 12. Né? Entenda que a planilha ela vai servir para 12 meses. Quando chega no ano que vem, você troca, copia e cola a planilha e começa tudo de novo. Migrando os dados ali do mês de dezembro, enfim, os meses que atravessarem dezembro e janeiro, você já vai jogando na nova planilha, os lançamentos que atravessarem dezembro e janeiro. Então, nessa somatória como um todo, eu tenho 156 mil de saldo. Aqui eu já consigo ter uma visão financeira muito rápida. Eu tenho mais para pagar do que para receber, tenho um desfalque de 1.610 a curto prazo, porém, o meu caixa está positivo, 156 mil. Então, isso daí não vai ser um problema para mim.
E aí, por fim, a planilha vai trazer, lembra lá na aba de cadastro, esse saldo inicial que você cadastrou aqui, olha, 99 mil, ele aparece agora aqui no relatório, 99 mil no mês de janeiro. Ah, Bruno, mas eu comecei a usar essa planilha ali no mês de março. Como é que funciona? Você coloca ali os 99 mil inicial, ele vai aparecer aqui em janeiro. Só que se você começou em março, entende que vai ficar zerado? Janeiro, fevereiro e março. Então aqui vai aparecer esse mesmo valor de 99, vai ficar todo zerado esses 3 meses, sendo só 99 mil, como se você estivesse começando realmente em março aí. E assim por diante, aqui na verdade é uma conta de soma. O Excel vai somar qual é o total de receitas, o total de despesas no mês. Vai entender aqui que esse primeiro mês de janeiro teve um prejuízo de 35 mil, porém o saldo acumulado é de 63, né? Porque eu comecei o ano com 99, perdi 35 mil aqui de prejuízo, sobrou ainda 63 mil, a lucratividade foi negativa e bastante. Mas nos meses que as minhas contas ficam positivas, por exemplo, ó, 52% de lucratividade, 7% de lucratividade, ou seja, o lucro sobre a minha receita, 7% da minha receita foi lucro. Então, isso é um indicador aqui de lucratividade. E assim por diante, fica bem fácil aqui de você ver o fluxo de caixa e o resumo do ano. Recebi 456 mil, 399 mil aí de gastos, tive um lucro de 57, com mais aqueles 99, né, deu 156 mil, 13% a minha lucratividade, sendo meses que eu tive prejuízo e meses que eu tive lucro. Para finalizar esse módulo de relatório, você tem aqui embaixo um resumo de ordens de serviço. Então, nesse momento, eu tenho 3.000 ordens de serviços abertas, sendo 14 que foram concluídas, a grande maioria no status customizado, que eu criei aqui como um exemplo, né, e 6 que estão em execução. Isso aqui só para monitoramento. E os meus orçamentos, eu estou trabalhando com o módulo de orçamento em separado, ó, modifico aqui orçamentos, e o Excel aparece. Ó, eu tenho, a maioria dos orçamentos foram convertidos em ordem de serviço, então tem 3 orçamentos a cobrar. E aí, a partir disso, eu vou lá buscar no meu menu orçamentos, filtro orçamentos a cobrar para entender quem são esses 3 e como é que eu faço para trazer esse dinheiro aqui para a minha empresa. Já nesse painel do lado direito, nós temos o total por mês. E aí eu posso trocar aqui de novo para ordens de serviço. Olha só, atualizou aqui todos os lançamentos. Então, em janeiro, eu iniciei a data de início da ordem de serviço, né, 47 ordens de serviço. 6 estão em execução, 41 num status customizado. Na data que você concluir a ordem de serviço, ela vai aparecer aqui. Então, se eu iniciei no mês de janeiro, ela vai estar aqui, por exemplo, em execução em janeiro. Porém, se eu comecei a executar no mês de janeiro, vai aparecer aqui o mês de janeiro, essas 6 ordens de serviço. Mas chegou em fevereiro e eu concluí, esses 6 vai virar 5 e aqui vai virar 11, por exemplo. Então, na data que eu concluo, ela vai aparecer aqui no relatório. E na data que eu inicio, vai aparecer aqui os demais status. E assim por diante, mês a mês, nós temos aqui um consolidado total do ano. Para finalizar o módulo de impressão, você já sabe que as planilhas são editáveis, mas caso você está vendo uma versão de desktop e deseja uma versão online, entre em contato aqui com a nossa equipe, nós vamos indicar para você o melhor formato online. Porém, nesse formato de desktop, você já viu que é o simples que vai resolver. Só parte de cliente, serviços, orçamentos, CRM, finanças, tudo isso junto e ainda com o módulo de impressão. Vai clicar aqui em revisão, desproteger planilha, para conseguir fazer essa edição importante do logotipo, para que você possa fazer aí a sua impressão de forma personalizada. Basta você clicar aqui dentro dessa imagem e aqui em alterar imagem. Escolha aí qual é o caminho que você vai percorrer, onde ela está salva no seu computador. Cliquei aqui no logotipo dentro da minha pasta. Olha só, o Excel acabou de fazer a troca ali, colocar aqui o nosso logo do Excel Solução. E aí basta você lembrar de vir aqui, revisão, proteger a planilha, e aí eu vou fazer aqui agora uma impressão, e na impressão já vai sair o meu logotipo. Então assim vai acontecer da mesma maneira com o seu.